E aí, meu povo, vamos descobrir história? Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa novamente, porque eu tô com a voz um pouco comprometida, mas eu vou tentar fazer o máximo possível para não danificar, certo? O prolongamento do vídeo com minha voz. Vamos curtindo, né? Vamos comentando, vamos compartilhando, vamos discutindo, porque tem muita coisa boa aí pra vir. Eu tô procurando fazer temáticas que se encaixam umas com as outras, para ajudar até a própria conexão e a construção do conhecimento de vocês, certo? O vídeo de hoje ele fala um pouquinho sobre a Primeira República, né, continuando, juntando com o último vídeo que a gente falou sobre a importância do café, falou um pouquinho sobre a modernização, a revolta da vacina. Hoje ele vai falar sobre 3 revoltas populares que aconteceram no início da República Velha. A Guerra de Canudos, a Revolta do Contestado e a Revolta da Chibata, certo? Essas 3. Primeiramente, na Guerra de Canudos, a gente tem que entender o contexto do Nordeste brasileiro. O Contestado aconteceu no Sul e a Revolta da Chibata no Sudeste, no Rio de Janeiro, certo? São regiões diferentes, com culturas, mentalidades diferentes. Então isso vai ser legal, porque a gente vai ver como o Brasil ele é diverso. Já puxando essa diversidade, essa modernização que aconteceu junto com essa república que estava surgindo, né? Esse final do século XIX, início dos 20, ela aconteceu de maneira diversa. Algumas regiões se tornaram mais modernizadas que outras. Por exemplo, o Rio de Janeiro teve uma sensível modernização, diferentemente de alguns locais do Nordeste, por exemplo. Então é importante a gente entender isso e também pensar, compreender, conjecturar que essa modernização não foi para todos. Ela atendeu a um pequeno grupo da sociedade, as elites, mas a grande massa popular ficou afastada desses ganhos da modernização. Pelo contrário, né, acentuou a desigualdade social. O fosso entre ricos e pobres aumentou. A gente vê que isso ocorreu durante toda a República e só veio ser desconstruído agora, nesses últimos 20 anos, né? A Guerra de Canudos aconteceu no Nordeste, mais precisamente no interior da Bahia. Lá surgiu um grupo messiânico liderado por Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro decidiu construir um arraiá, ou seja, uma grande vila de camponeses, de sertanejos, que sofriam com as crises econômicas do Nordeste e principalmente com a seca, que desde a década de 70, lá do século XIX, 1870, estava assolando a miséria dentro do Nordeste. E as autoridades não faziam nada, né? As pessoas começaram a enxergar em Conselheiro uma solução para sobreviver. Como elas estavam no limite de suas vidas, de sua existência, porque não tinham o que comer, quando Antônio Conselheiro oferece uma terra prometida em que eles poderiam plantar e comer e sobreviver, milhares de sertanejos, de nordestinos, vulneráveis a todo esse cenário catastrófico de fome, etc., vão seguir Antônio Conselheiro, vão ver nele uma solução, um messias para aquele desastre. Então, ele vai arrastar milhares de pessoas para o arraial de Canudos, no interior da Bahia, mas essa terra que eles vão ocupar eram terras improdutivas, terras que não tinham grande capacidade agrícola. Mas mesmo assim, segundo a historiografia oficial, os grandes fazendeiros, os grandes aristocratas se sentiram ameaçados com esse desenvolvimento do arraial de miseráveis, né? Decidiram suplicar ao Estado uma intervenção, uma desocupação dessas terras. O arraial do Canudos ele durou entre 1896 a 1897, durou um ano praticamente. Durante esse ano, as forças federais, as forças legalistas, atacaram o arraial do Canudos constantemente e sofreram inúmeras derrotas. Os camponeses conseguiram resistir da maneira mais corajosa possível esses ataques das forças federativas, mas não conseguiram, né, depois desse longo processo de guerrilha praticamente, a vitória. As forças legais fizeram um verdadeiro genocídio com os sertanejos que eles viviam. Exterminaram todos os habitantes do arraial do Canudos. Foram exterminados pelas forças. E eram milhares de pessoas, milhares. Então essa aristocracia nordestina do latifúndio, ela tem o seu desenvolvimento assentado numa massa de cadáveres. Isso é importante a gente frisar. E eu já puxo isso para a Guerra do Contestado. Mais uma vez vai acontecer um movimento messiânico. Dessa vez o líder é um monge chamado José Maria, que ele vai ser morto e vai surgir outro líder, que é um religioso também,
que é João Maria, do mesmo movimento, na Guerra do Contestado, que é lá no sul do Brasil, numa região fronteiriça. O que é fronteiriça, professor? Entre dois territórios, ou seja, o estado de Santa Catarina e o estado do Paraná. Na fronteira entre esses dois estados, a Guerra do Contestado aconteceu. Mas o que foi esse conflito? Os habitantes dessa região, em grande maioria vaqueiros, sertanejos, que viviam de uma economia de subsistência, né, de uma agricultura familiar de subsistência, não eram atendidos pelas políticas econômicas das autoridades do local. Então, a fome e a crise, novamente, esse cenário nordestino vai se aplicar ao sul do Brasil. Ele vai se acentuar, vai se desenvolver nessa região entre Santa Catarina e Paraná. E vai piorar quando duas empresas norte-americanas decidem construir uma estrada de ferro nessa região e também serrarias ao longo dessa estrada de ferro. A partir do momento que essas empresas americanas, contratadas pelo governo para construir essa estrada de ferro e essas serrarias, ele vai desocupar os sertanejos. Então, os sertanejos dessa região, eles vão ser expulsos de suas terras, de suas casas, para que essas construções ocorram. Mas, professor, isso não vai ajudar a região a crescer, não? Poderia ajudar a região a crescer se o Estado desse um auxílio para essas pessoas desamparadas, que foram desocupadas. Mas o Estado não deu. Simplesmente tomou a terra, expulsou os sertanejos e pronto. Decidiu que eles se virassem. Então isso gerou uma tensão, um movimento que novamente esses sertanejos prejudicados viram na figura religiosa do monge uma esperança de luta, de resistência. Então eles começaram a atacar as tropas federais, tiveram uma organização, digamos assim, um pouco maior que a de Canudos. Afinal, a Guerra do Contestado durou de 1912 a 1914, durou mais tempo que a de Canudos. Então, novamente, né, foram derrotados depois desse longo período. As tropas federais conseguiram reprimir o movimento, prender e assassinar os líderes, mas vale a pena a gente comentar, a gente falar, porque foi um movimento de resistência que estava batendo de frente contra esse progresso que era oferecido para esse novo Brasil republicano. E vale também destacar que as tropas federais chegaram a usar aviões para poder derrotar os revoltosos de Contestado. Então o nível de organização, o nível de resistência foi muito forte para levar as tropas federais a usarem aviões para bombardear os rebeldes. Por fim, a gente fala também da revolta da Chibata, que aconteceu no Rio de Janeiro. Ela tem como diferencial o contexto racial, o contexto do preconceito. Por quê, professor? Porque dentro do cenário carioca, a Marinha brasileira ela era composta em sua maioria por setores conservadores e reacionários, e até mesmo defensores da monarquia, né? A Marinha sempre teve esse ranço à República e sempre defendeu a monarquia. A grande questão, né, a grande problemática é esse alto escalão da Marinha, ele trazia consigo uma mentalidade escravista. Então, os marinheiros eram compostos só de camadas populares. Majoritariamente, os marinheiros eles eram negros. Então, os almirantes eles eram brancos, conservadores, aristocratas, e eles traziam consigo essa mentalidade escravista e aplicavam nos marinheiros, seus subalternos. Então, o castigo da chibata, você, por algum motivo, um marinheiro fez algo de errado, ele era castigado com chibatadas. Então, ele reproduzia o ideal escravista da monarquia em novos moldes na República. Então, os marinheiros do navio Minas Gerais se revoltaram, fizeram a rebelião, conseguiram prender os almirantes, o alto escalão da Marinha,
e resolveu virar o navio contra o porto do Rio de Janeiro, que iria bombardear o porto do Rio de Janeiro. E eles reivindicavam o quê com essa atitude? O fim do castigo da chibata. Apenas isso. Eles só queriam a dignidade de trabalhar sem ter o temor, sem ter o medo da chibata. E os marinheiros conseguiram, sim, acabar com o castigo da chibata, só que quando eles tiveram a garantia que essa reivindicação seria realizada, né, eles claramente abandonaram as armas, se renderam, só que, para você ver como as coisas são, né, foram castigados. Então, mesmo eles se rendendo, mesmo eles tendo essa reivindicação conquistada, eles foram castigados da pior maneira possível. Mas vale esse ponto de luta, de resistência que foi esse movimento, né? O líder desse movimento foi o João Cândido, que foi chamado de Almirante Negro, por ter conseguido esse grande feito de uma rebelião dentro da Marinha. E ele está eternizado, né, em nossa história por ser um líder popular, um líder que lutou contra essa mentalidade, contra esse espectro preconceituoso que vem desde a colônia da monarquia que ainda existe na República Brasileira. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais, entre em contato com a gente dá um feedback particular se você quiser. Vocês podem propor também as temáticas pra gente, que a gente vai procurar estudar essas temáticas e tentar fazer para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Vamos curtir, vamos comentar, vamos compartilhar e vamos descobrir a história.